Meus irmãos, nós estamos no seminário de apologética, não é, como os irmãos sabem. O tema do nosso seminário é controvérsia sobre a pessoa de Cristo, ontem e hoje. O tema que nós vamos estudar hoje, que é o último deles, é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, as testemunhas de Jeová. Essa frase, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, é tirada do credo niceno, não é? Como a gente viu no primeiro seminário. E hoje a gente vai abordar especificamente a religião, a seita das testemunhas de Jeová. E a gente precisa começar fazendo um recorte metodológico. É interessante, as crianças que estão aqui sabem que, normalmente, quando a gente vai começar uma aula, um EBF, a gente faz uns combinados antes de começar, né? A gente, olha, crianças, vamos fazer aqui alguns combinados para a coisa poder fluir. E é basicamente isso que eu vou fazer agora. Só que aí a gente dá um nome mais bonito, né? Recorte metodológico. Mas é basicamente os combinados para a gente entender qual é o nosso propósito e quais são os nossos limites aqui nesta manhã, hoje. Tá certo? E aí, eu citei o título, não se assustem com os trovões, tá, gente? Eu citei aqui o título do seminário, justamente para relembrar que a gente está num seminário de apologética. E esse seminário de apologética é especificamente sobre cristologia, que é simplesmente a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo, ela pode ser dividida entre a doutrina da pessoa de Cristo e a doutrina da obra de Cristo. A gente está olhando a doutrina da pessoa de Cristo. E aí, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque isso vai nos dar um norte aqui do que é que a gente vai fazer. Em primeiro lugar, nós não vamos nos ocupar de todos os problemas teológicos que as testemunhas de Jeová nos apresentam. A gente não vai tratar de todos os argumentos bíblicos em relação às testemunhas de Jeová. A gente vai focar justamente na questão da sua cristologia. O que é que eles afirmam a respeito da pessoa de Cristo, certo? E as testemunhas de Jeová, eu particularmente considero elas o exemplo mais perfeito, mais atual do arianismo, do velho arianismo. E aí, por que eu estou dizendo isso? Como um recorte metodológico. A nossa primeira aula com o presbítero Márcio foi justamente sobre o Concílio de Nicéia. E o Concílio de Nicéia, há 1700 anos atrás, ele foi convocado para resolver uma heresia específica, um problema específico, que foi a heresia levantada por Ário e seus seguidores, o arianismo. E aí eu estou dizendo isso por quê? Porque, vejam, as testemunhas de Jeová, em matéria de cristologia, elas são arianas. É arianismo, certo? Mas a gente não vai aqui explicar, voltar ao que é o arianismo. E aí, por isso que um segundo recorte é justamente afirmar, a gente pressupõe que todo mundo assistiu ao primeiro seminário, certo? Quem não assistiu, fique tranquilo, quando sair daqui, mais tarde, à tarde, você abre lá o YouTube e assiste, para você entender o pano de fundo do que a gente vai falar hoje. Para você entender que o que as testemunhas de Jeová fazem hoje, a partir do século XIX, é nada mais, nada menos do que aquilo que Ário fazia há 1700 anos atrás, certo? Um outro recorte é o seguinte, preste atenção a isso. Eu parto do pressuposto de que nós, evangélicos, nós não temos problemas em afirmar a divindade de Cristo, não é? Alguém aqui tem alguma dúvida de que Jesus Cristo é Deus? A gente não tem problemas. E a gente conhece vários textos que fundamentam e reforçam essa ideia. E aí vejam,
Por conta disso, eu não vou ficar aqui, gente, dizendo, vou provar para vocês que Jesus Cristo é Deus. Não, a gente vai ser mais focal, a gente vai entrar direto nos principais, não em todos, mas nos principais argumentos das testemunhas de Jeová, a respeito da divindade de Cristo. A gente não vai sair mostrando, todos os textos bíblicos que afirmam a divindade de Cristo. Não, certo? A gente vai focar naquilo que eles normalmente levantam. E aí, atenção. Uma coisa eu aprendi logo cedo e me foi muito útil. Os erros, as heresias, gente, são muitas. São muito variadas. São muito sofisticadas. Se você, por exemplo, estudar as heresias a respeito de Cristo nos primeiros séculos, certamente você vai contar, só nas principais, no mínimo umas 12. Então, assim, onde é que eu quero chegar com isso? Ao invés de você procurar compreender todos os erros, simplesmente para pontualmente tentar refutá-los, eu diria para você o seguinte, olhe, concentre-se na verdade. Estude a verdade. Você pode não saber o nome de todas as heresias, nem saber o que elas defendem. Mas uma coisa é certa, se você focar, tiver sua mente formada com a verdade de Deus, qualquer erro que se insinuar para você, que aparecer diante de você, você no mínimo vai dizer, opa, tem alguma coisa errada. Sabe aquelas loucuras que rolam no Instagram, no YouTube, todo mundo dizendo várias coisas a respeito de tudo. Cheio de especialistas o mundo hoje. Você vai saber identificar. Rapaz, o cara fumaçou aqui, para usar o termo do pastor Felipe. Então, veja, eu aprendi logo cedo isso. Quer aprender a identificar, rejeitar e refutar as mentiras? Aprofunde-se na verdade. Conheça a Bíblia. Conheça a Bíblia. O ponto aqui não é fazer você conhecer a fundo as testemunhas de Jeová. Deus me livre. Não é. Mas você conhecer mais da sua Bíblia. E aí vamos lá. Por isso, eu não sei se dá para ler, mas eu coloquei aqui um brevíssimo histórico das testemunhas de Jeová, só para a gente entender. Elas surgiram nos Estados Unidos no final do século XIX, a partir do movimento dos estudantes da Bíblia, liderado por Charles Russell, na década de 1870. Russell publicou a revista A Sentinela, ou A Torre de Vigia, que se tornou o principal veículo de divulgação das ideias do grupo. Vejam, um movimento de estudantes da Bíblia. Só que após a morte de Russell, Joseph Rutherford assumiu a liderança. E em 1931, gente, estamos falando de algo que surgiu 100 anos atrás, praticamente. Adotou formalmente o nome Testemunhas de Jeová, distinguindo o movimento de outras vertentes dos estudantes da Bíblia. Vejam, ainda hoje existem outras vertentes desse movimento inicial de estudantes da Bíblia. Uma dessas vertentes foi as Testemunhas de Jeová, só que também essa foi a única que cresceu e se estruturou como uma grande religião. Certo? Mas ainda existem grupos minoritários que ainda buscam os estudos de Charles Russell lá, o fundador do movimento. E aí, vejam, hoje, as Testemunhas de Jeová, né, a organização é dirigida pelo que se chama Corpo Governante, o que por si só já é algo que caberia algumas reflexões teológicas, mas a gente não vai fazer, não é o nosso objetivo. Com sede lá numa cidade em Nova York, certo?
E aí, alguns números, só para constar. Segundo números oficiais, e esses números oficiais são das próprias Testemunhas de Jeová, o site deles, mundialmente, né, é o jw.org, JW porque Jeová Witness. E aí, /porte, que é português, é o site no Brasil. As Testemunhas de Jeová estão presentes em mais de 240 países e territórios. Estima-se que haja mais de 9,2 milhões de Testemunhas de Jeová em atividade mundialmente e quase 120 mil congregações em todo o mundo. Congregações são os salões do reino, né? Como a gente vê. E aí, especificamente no Brasil, há aproximadamente 938 mil pessoas, vejam só, engajadas como publicadores. Isso num levantamento deles de 2025. Só que no censo do IBGE, em 2022, 1,7 milhão de pessoas se declararam como testemunhas de Jeová. Aí você diz, por que essa discrepância? Normalmente, a gente que eu falo assim, as organizações tendem a ter números maiores do que os números oficiais de órgãos públicos. Mas vejam que a estatística deles é em relação aos publicadores, que são aqueles membros ativos que vão às ruas, né, que são as espécies de missionários, evangelizadores. Mas tem bem mais pessoas que se declaram testemunhas de Jeová. São um pouco parecido com o que a gente tem de cristãos nominais, né? Tipo assim, o nosso número dos que frequentam mesmo a igreja, que participam ativamente, é 1. Mas quando você vai ver no hall de membros das igrejas, muitas vezes é um número bem maior, certo? E tem cerca de 12.700, né? Cerca de 12.669, é estranho. Cerca de 12.700 salões do reino, ou seja, congregações em operação somente aqui no Brasil. Beleza, gente? E aí, algumas curiosidades a respeito do que eles defendem, do que eles pensam. Aqui também só vou jogar, tá? Eu sei que isso chama atenção. Não é à toa que eu chamei de curiosidade. Mas não fazem parte do nosso estudo. Em matéria de escatologia, eles são considerados restauracionistas e milenaristas. Eles acreditam que o mundo atual terminará em breve com a intervenção de Deus no Armagedon e que o reino de Deus governará a terra. O número de 144 mil, todo mundo, certamente quando ouve Testemunha de Jeová, pensa logo nisso, né? E os 144 mil? Cristãos governará com Cristo no céu, enquanto os outros, né, que não têm o status dos primeiros, né, de mártires, eles viverão num paraíso na terra. E eles rejeitam transfusões de sangue, como a gente vê, inclusive do noticiário. Não celebram Natal, Páscoa, aniversários ou feriados que eles consideram de origem pagã. Certo? Isso aí só são algumas informações a respeito deles. E aí, ainda como curiosidade, mas essa sim que interessa mais a gente. Os nomes, assim como as qualificações acadêmicas, profissionais, dos membros da Comissão da Tradução do Novo Mundo da Bíblia, eu vou falar já dessa tradução. A gente vai chamar ela aqui de TNM, como eles chamam, Tradução do Novo Mundo. Os membros que fizeram essa tradução da Bíblia nunca vieram a público. Os nomes deles, ninguém sabe. É um segredo guardado a 7 chaves, se não forem mais. A sociedade Torre de Vigia, que é tipo a sociedade bíblica deles. A sociedade Torre de Vigia afirma que eles optaram por permanecer no anonimato. Ou seja, a gente não tem nem como saber se as pessoas que traduziram, qual era o nível delas, por exemplo, em hebraico, em grego, qual era a capacidade delas para traduzir. Isso não acontece com nenhuma outra comissão de tradução. Nenhuma. A gente conhece todos das Bíblias
protestantes, católicos. A versão em inglês do Novo Testamento foi lançada em 1950 e a Bíblia completa em 1961. Gente, essas datas, vejam como é recente. Em português, o Novo Testamento saiu em 63 e a Bíblia completa em 67. Certo? Então vejam que a Bíblia, a tradução da Bíblia que eles usam é do século XX, certo? Da segunda metade do século XX. Aí você pergunta, como assim? Nada do que foi produzido, traduzido, nesses 2000 anos valeu? Mas vamos lá, vamos ao ponto. Entrar mesmo no nosso tema. E aí algumas perguntas aqui. Afinal, as testemunhas de Jeová são cristãs? Eles se apresentam como cristãos? E eu afirmei que eles são arianos. Mas será que eles são mesmo? O que então eles pensam a respeito de Jesus? E claro, pensar algo a respeito de Jesus significa ter que pensar algo a respeito da Trindade. O que é que eles afirmam a respeito da Trindade? Como eles entendem o termo Filho de Deus? Essas são algumas das perguntas que, no decorrer aqui, eu espero responder. Gente, isso aí deve ter ficado bem pequeno, mas isso aqui é print do site JW, tá certo? É informação oficial. E aí lá, sabe aquelas perguntas frequentes? Pergunta mais frequente, uma delas. As testemunhas de Jeová são cristãs? Eles respondem assim, olha só, sim, não titubeia, sim, nós somos. Nós somos cristãos pelos seguintes motivos, 2 pontos. Procuramos seguir de perto os ensinamentos e o modo de agir de Jesus Cristo. Acreditamos que não existe salvação sem Jesus, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado entre os homens, pelo qual tenhamos de ser salvos. Isso aqui é uma citação de Atos 4. Lindo, né, gente? Até aí. Quando alguém se torna testemunha de Jeová, ele é batizado em nome de Jesus. Fazemos nossas orações em nome de Jesus. Acreditamos que Jesus é o cabeça, ou seja, ele recebeu autoridade sobre todos os homens. Gente, é por isso que é tão perigoso. Por que é perigoso? Porque parece cristão. Só que aí vem um porém. No entanto, de muitas maneiras somos diferentes de outros grupos religiosos chamados cristãos. Nós somos cristãos. Nós somos diferentes de outros que se chamam cristãos. Por exemplo, acreditamos que a Bíblia ensina que Jesus é o Filho de Deus, não parte de uma trindade. O Filho de Deus não é membro, não é pessoa da Trindade. Ou seja, eles não acreditam em Trindade, certo? Acreditamos, aí vem outras coisas, que estava o texto aí, mas que não é objeto do nosso estudo. Acreditamos que a alma não é imortal e que não existe nenhuma base bíblica para dizer que Deus tortura, olha o termo para gerar drama, né? Que Deus tortura as pessoas eternamente no inferno. Também acreditamos que aqueles que têm responsabilidade na congregação não devem receber títulos que os coloquem acima dos outros. Isso aí não vai ser, como eu disse, objeto de estudo. Embora tudo isso aqui é complicado. Tudo isso aqui é erro grave. Mas chama atenção só para isso. Jesus é o Filho de Deus, não parte de uma trindade. E aí outra pergunta. As testemunhas de Jeová acreditam em Jesus? Sim. Nós acreditamos em Jesus, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos fé de que Jesus deixou o céu para vir à terra e sacrificar sua vida humana perfeita para nos resgatar. Atenção aí, vida humana perfeita. Nada além disso. Sua morte e ressurreição abriram caminho para que pessoas que exercem fé nele recebam a vida eterna. Também acreditamos que Jesus já está governando como o rei do reino celestial de Deus, que em breve trará a paz à terra inteira. Mas, sempre tem um mais.
mas, ao mesmo tempo, acreditamos no que Jesus disse: o Pai é maior do que eu, João 14, 28. Esse vai ser o último texto que a gente vai analisar hoje. Conclusão deles: por isso, não adoramos a Jesus, nem acreditamos que Ele é Deus Todo-Poderoso. Tranquilo? Nada tranquilo, né? Mas, vejam, afirmações oficiais. A gente não está aqui distorcendo. Nós, e aí eu já faço um parêntese, às vezes a gente ataca espantalhos quando a gente vai debater. A gente pega casos extremos e fica dizendo: olha, tá vendo, isso aqui é errado por causa disso. Isso acontece com tudo, em todas as áreas. Mas a apologética séria não bate em espantalhos. A gente tem que atacar, analisar o que eles defendem oficialmente, o que eles ensinam oficialmente, certo? Quais são, então, as crenças das Testemunhas de Jeová sobre Jesus Cristo? Organizando aqui as ideias. Isso também eu colhi de artigos no próprio site. Jesus é uma criatura, o primeiro a ser criado por Deus, que eles chamam exclusivamente de Jeová. Jesus é uma criatura, o primeiro a ser criado. Jesus é o Filho unigênito, no sentido de ser a primeira criação, o primogênito de Jeová. Depois de criá-lo, Deus teria usado Jesus como agente para criar todas as outras coisas. E aí, como a gente já viu, Jesus não é parte de uma trindade, nem é da mesma substância de Deus. Lembram do homoizinho, estudado com o Márcio? Não é da mesma substância de Deus. Jesus é um Deus, está vendo em minúsculo? Não é invenção minha, tá? Isso está na tradução Novo Mundo. Jesus é um Deus no sentido inferior, mas não Deus, ou Deus, com letra maiúscula. Isso aqui Agostinho chamava, só que falando dos arianos, de um politeísmo implícito. É algo parecido com a mitologia grega, né? Jesus é uma espécie de semideus. Antes da encarnação, Jesus era o arcanjo Miguel no céu. Depois que ressuscitou, voltou a ser Miguel. Entenderam, né? Jesus foi criado e ele é Miguel. E aí Miguel veio à terra. Depois voltou a ser o arcanjo Miguel. E sua ressurreição foi espiritual e não física, segundo eles defendem. E a relação entre Jesus e o Pai, segundo eles, é de subordinação absoluta. Ele obedece a Jeová e representa Jeová. Jesus nunca é adorado como Deus, mas somente homenageado como Filho de Deus. Gente, essas são as crenças das Testemunhas de Jeová a respeito de Jesus Cristo. Tem um livretozinho do Denis, acho que é Borgerie que se pronuncia. Não sei se alguém, talvez não, nem era para ter, mas se alguém disser: rapaz, esse nome me é familiar, ele é católico e foi o grande responsável pela organização do templo, né, do centro de adoração de Maria Desatadora dos Nós. E ele escreveu um livreto com esse título: Se as Testemunhas de Jeová baterem à sua porta. E eu achei fantástico esse título. O livro tem lá suas utilidades. Por exemplo, a defesa da cristologia é ótima, mas tem outras coisas. Mas, gente, o que é que eu quero fazer com vocês aqui? A gente está no seminário de apologética. Se as Testemunhas de Jeová baterem à sua porta, ou se as Testemunhas de Jeová pararem você numa rua, no centro da cidade, se você estiver passando pela Praça Centenário, sei lá, pelo Vera Arruda, de repente vê lá umas senhoras sentadas,
dizendo lá, estudo bíblico gratuito, já viram? Com um standzinho assim. Vem aqui e por acaso você acha, vou falar ali com a irmã. Se a Testemunha de Jeová bater na sua porta, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Nos últimos 2 seminários a gente estudou o quê? Quem lembra? Mariologia e depois Mormons, não foi? E a gente viu uma coisa que até o presbítero Alexandre levantou, que às vezes a gente comete um erro de chegar assim, eu conheço a Bíblia, beleza, então eu vou provar para essa pessoa que a crença dele está biblicamente errada. Você está com uma boa intenção, só que essa sua estratégia não vai produzir fruto nenhum. Por quê? Porque você e eles estão trabalhando com base em paradigmas diferentes. Você na sua cabeça diz assim, se eu conseguir provar pela Bíblia algo, então, ok. Só que você esquece que, por exemplo, no caso do catolicismo e no caso do mormonismo, que são bem diferentes, mas a Bíblia não é tudo. Então, assim, provar pela Bíblia, você não termina a conversa. Porque o catolicismo ele tem uma base maior, manifestada pelo aquilo que se chama magistério extraordinário da igreja, que a gente chama de tradição, que está no mesmo patamar da Bíblia. Então veja, não, mas a Bíblia diz isso. Só que aí a pessoa vai dizer, não, mas a igreja diz isso aqui. Aí você diz, sim, meu filho, mas é a Bíblia. Ele, rapaz, eu não estou entendendo, eu estou falando disso. É a mesma autoridade. No caso dos mormons, por exemplo, eles têm outros livros sagrados. Aí você diz, não, mas a Bíblia diz isso. Ele tá, mas o outro livro lá, esqueci o nome do livro que o Ricardo falou, diz outra coisa. Por que eu estou dizendo isso? No nosso caso aqui, das Testemunhas de Jeová, a coisa fica um pouco mais facilitada. Porque realmente você consegue uma conversa com base estritamente na Bíblia. Percebe? O diálogo é possível. De uma forma mais produtiva, você partindo simplesmente da Bíblia. E dizendo, pronto, a gente vai discutir tudo com base nisso. Mas esse diálogo é possível em princípio. Não seria tão fácil assim, né? Porque eles têm a tradução do Novo Mundo. A tradução do Novo Mundo, ela se afasta de todas as demais traduções da Bíblia, nos pontos mais importantes a respeito da pessoa de Cristo. E aí, atenção nisso aqui, gente. Atenção. Eu vejo que há 2 níveis de abordagem em relação às crenças da Testemunha de Jeová. Porque a gente tem alguns textos bíblicos que são traduzidos por eles sob medida na tradução do Novo Mundo. E aí veja só. Se você está conversando com a Testemunha de Jeová, aí cita João 1:1. O que é que diz João 1? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí você, João 1. É o melhor texto, né? Eles sabem que é o melhor. E por isso, a tradução deles, a gente vai ver já. Mas só para
adiantar o spoiler, diz que o verbo, a palavra, era um Deus minúsculo. Aí veja, o que é que acontece aqui? Alguns textos bíblicos, você vai precisar ficar no que eu chamei de nível 1, que é uma crítica da tradução. Você não vai simplesmente jogar o texto, que ele vai dizer, esse texto está errado. A revista Almeida atualizada, está tudo errado. Aí você vai ter que mostrar como a tradução do Novo Mundo está errada. Esse é um nível da conversa. Só que tem outros textos, e aí eu chamo de nível 2, não, que a tradução deles é ou igual ou bem parecida, sem levantar maiores problemas. E aí aqui sim, você vai dizer, o texto é esse, a gente está partindo do mesmo texto. Só que aí a gente vai dizer como ele deve ser interpretado. Entenderam? E aí lembrando sempre que na verdade essas coisas elas se entrelaçam. Na conversa sempre ninguém cita só um texto e fica naquilo o resto da vida, né? Digamos assim. Mas vamos lá. A tradução de João 1, capítulo 1 do Evangelho de João, da tradução Novo Mundo. No princípio era a palavra, veja, até aí, ok, tá? Logos, eles traduziram por palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Gente, isso aqui é Bíblia, é texto oficial, tá? Eu não estou distorcendo, não. Podem entrar lá no JW, aí tem uma parte de biblioteca, Bíblias. Certo? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas vieram a existir por meio dele, sem ele nem mesmo uma só coisa veio a existir. Aqui também já tem problemas, mas a gente vai concentrar lá. O que veio a existir por meio dele foi a vida, e a vida era a luz dos homens. Inclusive aí nessa passagem do 3 para o 4, há um rearrumadinho também para tentar. E aí, outros versículos de João 1. De modo que a palavra se tornou carne e residiu entre nós. E nós vimos a sua glória, uma glória como a de um filho unigênito de um pai. Ele estava cheio de favor divino e de verdade. E versículo 18 diz assim, nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito está em minúsculo mesmo, viu? O Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Qual é o argumento das Testemunhas de Jeová para essa tradução deles, gente? O argumento deles é que no grego não há um artigo definido antes da palavra theos, Deus. Olha só, vamos colocar isso de uma forma simples. Como não está lá dizendo o verbo era o Deus, mas o verbo era Deus, não tem artigo. Aí eles dizem que como não tem artigo, então deve entrar aí um artigo indefinido. Um Deus. Se não tem um artigo definido, o Deus, deve entrar aí um artigo indefinido. Qual é a resposta a isso? A gente não vai entrar em questões técnicas não, tá? Mas a falta do artigo definido, na verdade, ela marca a palavra Deus, theos, como um predicado nominativo. É um predicado do sujeito que aí é o verbo ou a palavra, não é? Está falando de Cristo. É uma construção comum no grego. Você não usar, na verdade é até o recomendável, não usar o artigo definido antes de um predicado que tem essa função de nominar, de especificar, de apontar a natureza. Só que tem mais.
É interessante uma coisa, gente. Se você for lá no mesmo capítulo, algumas outras vezes, em que aparece a palavra Theos, e especificamente no no versículo 49, quando Natanael diz: o Senhor é o Rei de Israel. Também não tem artigo definido aí. Só que olha como eles traduziram: o Senhor é o Rei de Israel. No mesmo capítulo, eles se desdizem. Eles aplicam critérios diferentes. É a mesma construção aí, gente. Sujeito e predicado nominativo. Não tem artigo definido, porque eles não colocaram: o Senhor é um Rei de Israel. Percebe a inconsistência? E tem mais. Como eu disse, a palavra Deus aparece várias vezes, só nesse intervalo de 1 a 18. E ela aparece sem artigo, gente, em todos esses versículos. 6, 12, 13 e 18. Também lá no capítulo 8. A gente não vai ver um a um aqui, mas leiam, por favor. Em nenhum desses, a tradução é um Deus. Vocês acompanharam isso aqui? De boa? Aí você pergunta: peraí, por que eles fizeram isso só em João 1:1? Por que eles não foram coerentes e botaram esse artigo indefinido em todas essas passagens aqui? Sabe o que é que acontece? Em todos esses versículos, a referência clara aí: Theos é Deus Pai, é Jeová. E aí eles arbitrariamente, quando Theos é o Filho, aí eles botam um artigo indefinido. Por quê? Se eles botassem um artigo indefinido nas outras, aí seria o politeísmo mesmo aberto, né, declarado. Mas não, eles se consideram monoteístas, né? Não defensores de uma trindade. E tem mais, é interessante, se João tivesse escrito como eles defendem, com um artigo definido, gente, seria uma construção extremamente estranha. E o verbo era o Deus. O Deus é o verbo, né? Como está aí na transliteração. Só que vejam, se João tivesse dito isso, ele teria negado a distinção entre pai e filho. Porque ele ia equiparar o verbo com o Deus Jeová. Eu vou usar o termo que eles próprios usam. Mas João fez algo magnífico, belíssimo. Numa frase curta, ele afirmou que o Logos possui a natureza de Deus, mas ao mesmo tempo fazendo a distinção. O Logos é uma pessoa e Deus, o Pai, é outra. Quando eu disse que o verbo é Deus, está dizendo o verbo tem a natureza divina. Ele se qualifica, ele se apresenta, ele tem todos os requisitos, todos os atributos, se é que a gente pode usar essa linguagem, de Deus. Ele é Deus. Mas ao mesmo tempo eu estou dizendo, ele é o Logos. Tem o Logos e tem Deus. Tem o Filho e tem o Pai. Certo? Sim, isso como eu disse, no nível 1. Aqui é uma questão de tradução. Quando a gente vai para João 1:3, a gente já parte para o nível 2. Estão lembrados dos níveis? Nível 1 é uma questão de tradução. Nível 2, que eu estou chamando, é uma questão de interpretação, de exegese. Aqui é só... O texto é o mesmo, basicamente. O que é que eles argumentam? Eles argumentam que, por meio de Jesus, foram criadas
todas as outras coisas. Por meio de Jesus foram criadas todas as outras coisas. Mas o grego diz literalmente, sem ele, nada do que foi feito se fez. Se todas as coisas foram feitas por ele, é óbvio que ele mesmo não está incluído no grupo todas as coisas. Entenderam aí? É uma coisa um pouco sutil, mas veja. Se através de Cristo, por meio de Cristo, foram criadas todas as coisas, significa que Cristo não é uma dessas coisas. Ele está fora desse conjunto. É o que nós claramente entendemos. Só que aí eles dizem, não, na verdade, todas as coisas, não quer dizer todas as coisas. Todas as outras coisas. Por quê? Porque Cristo, segundo eles, foi a primeira criação de Deus. Então ele já é uma coisa criada nesse sentido. Mas aí, depois disso, todas as outras foram feitas por intermédio dele. João 8,58. Se eu estiver indo rápido, por favor. Aqui de novo a gente tem uma questão de tradução. Você não pode chegar para eles e dizer, olhe, Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Como é que você me explica isso? O que é que ele vai dizer? Não, Jesus não disse isso. O que foi que Jesus disse, segundo a TNM? Antes de Abraão vir à existência, eu já existia. Percebem aí? Gente, olha só, lembrem-se o seguinte, eles defendem a pré-existência de Cristo. Cristo não foi criado com o seu nascimento. Mas eles não defendem a eternidade de Cristo. Defendem que Cristo foi criado num ponto específico do tempo. Houve um tempo em que Jesus não existia, que o arcanjo Miguel não existia. Mas vamos lá, qual é a resposta? O grego aí usa o presente atemporal, eu sou. E não, eu tenho sido. Claramente. E mais. Pode passar, Alana. É o mesmo nome divino revelado a Moisés em Êxodo 3,14. E a prova disso, gente, o versículo seguinte já prova isso. Porque depois de Jesus dizer, antes que Abraão existisse, eu sou, o que é que os judeus fizeram? Pegaram em pedra para matá-lo. Gente, a questão aqui era blasfêmia, não loucura. Veja, se aparecesse um cara dizendo que tinha mais de 2000 anos de idade e que, portanto, quando Abraão existia, antes de Abraão existir, eu já existia, esse é digno de piedade, de pena. Mas não, eles entenderam claramente o que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo, eu sou o eu sou do Antigo Testamento. Vamos lá. Não se cansem não. Quer dizer, você não pode impedir de se cansar, né? Mas se esforcem. Gente, esses são os versículos que eles usam, os principais. João 20:28. Tomé, pós-ressurreição. Lembram? Duvida. E aí Jesus disse, toque aqui, meu filho, para ver se não sou eu. E aí Tomé faz aquela confissão de fé belíssima. Senhor meu,
Deus meu. O argumento da Testemunha de Jeová é que Tomé apenas expressou surpresa, ou que se dirigiu a Jeová, não a Jesus. Entenderam aqui qual é o argumento deles? Por exemplo, eu estou conversando aqui com o Juan, de repente o Juan me dá um susto. Aí eu faço, meu Deus, eu não estou me dirigindo a ele. Esse é o argumento deles, entenderam? Estou expressando uma surpresa. Mas qual é a resposta a isso? É que a estrutura total da frase deixa claro que que Tomé se dirigiu diretamente a Jesus. E mais, Jesus aceita a declaração, ele não corrige, ele não repreende. Jesus aceita. Outro texto, Colossenses 1,15. E aí de novo no nível da interpretação. Estão lembrados desse texto? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o primogênito da criação. Diz, esse aqui é um dos textos que ele diz, agora eu mato você, agora eu quebro suas pernas. Você, cristão evangélico, católico, agora eu quebro suas pernas. Olha aqui, ele é o primogênito da criação. Qual é a resposta a isso? O termo grego usado aí, nunca significa primeiro criado. O primeiro que foi criado. Tem outro termo grego específico para isso. Mas, primogênito na Bíblia, muitas vezes, muitas mesmo, quando não está se referindo ao primeiro filho de um ser humano, de animal, normalmente significa da ideia de primazia, supremacia, herdeiro. Ou seja, é uma figura qualitativa e não cronológica. A palavra primogênito, ela não aponta para uma origem, para uma questão cronológica, mas para uma qualidade de preeminência. Tanto é que, eu coloquei aí, por exemplo, o Salmo 89, 27, Davi é chamado primogênito. E todo mundo sabe que ele não era o primogênito dos filhos de Jessé. Ou seja, primogênito é outra coisa. Israel, gente, é chamado a nação, o meu primogênito. Deus manda Moisés falar para Faraó. Israel é o meu primogênito. Gente, Israel não foi a primeira nação criada. Nem sequer foi, digamos, o primeiro corpo, com o corpo coletivo, nesse caso, com o qual Deus fez pactos. Antes de existir Israel, ele já se revelava e pactuava, como a gente tem o caso de Adão, Noé, Abraão. Então vejam, é sempre essa noção de primazia, supremacia. Aliás, isso aqui também serve para a palavra unigênito, que muitas vezes a gente diz, rapaz, como assim? Jesus, o Filho, ele foi gerado, não feito, gerado eternamente. Como assim? É porque a gente pensa em gerar nesse sentido cronológico, de origem. Mas unigênito, como algumas traduções mais antigas traziam, é o único filho. É uma questão de primazia, de supremacia, do caráter especial. Mas, além disso, o contexto imediato, logo depois do versículo 15, também confirma isso. Só que aí a gente volta de novo para o nível 1, porque aí eles fazem um negócio interessantíssimo aqui na tradução. Olha só Colossenses 1, 16 e 17, com base na TNM. Pois por meio deles foram criadas todas as outras coisas.
Aí depois, todas as outras coisas foram criadas por meio dele para ele. Também ele já existia antes de todas as outras coisas, e por meio deles todas as outras coisas vieram a existir. Gente, simplesmente não existe isso no original. Foi colocado para atender e dar liga à doutrina das Testemunhas de Jeová. É interessante que nós temos textos difíceis na Bíblia, mas o nosso caminho não é distorcer a tradução. Percebe? Gente, vamos lá, só para dar um exemplo. Do nosso ponto de vista humano, não seria melhor que não tivesse na Bíblia aquela história, no Antigo Testamento, de que Samuel, depois de morto, foi invocado por uma médium, e apareceu e falou com Saul. Sinceramente, a nossa vida seria muito mais fácil, teologicamente, se esse texto estivesse na Bíblia. Não é? Porque a gente tem que fazer. Mas não, a palavra de Deus. Você tem que lidar com o texto e com o auxílio do Espírito Santo e dos recursos acadêmicos, procurar entender aquilo dentro do todo. O caminho das Testemunhas de Jeová não foi esse. Texto difícil, altero. O texto grego significa literalmente todas as coisas, ou de todos, de tudo, de todo o conjunto. A palavra outras, a ideia de outras não existe. Não tem como ser colocada no texto. Mas vejam, isso é uma crítica da tradução. Hebreus 1,6, e aí só para dizer porque Jesus não é adorado. Lembre que em Hebreus 6 diz que todos os anjos de Deus o adorem. Aí eles traduzem aqui por lhe prestem homenagem. Só que a palavra significa mesmo adoração em todos os demais contextos. Em todos, sem exceção, é adoração. Aliás, no capítulo o tema é mostrar justamente a superioridade de Cristo sobre os anjos. E é por isso que ele pode ser adorado. Os anjos não vão lá prestar homenagem. Tipo assim, você é um anjo como nós, só que mais elevado. Você é Miguel. Não, a ordem é, os anjos o adoram. Adoram. E só se adora a Deus. Gente, e a gente chega na última parte da nossa conversa aqui, que eu espero que esteja sendo útil, que é a questão da subordinação do filho em relação ao pai. Subordinação essa que, portanto, segundo defende as Testemunhas de Jeová, gera uma condição de inferioridade. E qual é a bronca aqui? É que há alguns textos bíblicos, principalmente no Evangelho de João, que apontam para uma submissão, ou seja, uma subordinação de Jesus em relação ao Pai. E aí as Testemunhas de Jeová usam esses textos para tentar provar o seu ensino de que Jesus é inferior. Alguns exemplos desses textos. Marcos 13:32, quando Jesus diz, nem o filho sabe o dia. Mas aí voltando para João 5:19, Jesus diz, o filho nada pode fazer de si mesmo. João 8:28, nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. João 10:18, este mandato recebi de meu Pai. Mas olha, o texto áureo, o texto preferido, tanto é que está lá no site, como a gente viu, deles, é João 14:28, onde Jesus diz, o Pai é maior do que eu. Atenção para uma coisa aqui. Eu falei de 2 níveis, não foi? De conversa. Um nível que você tem que criticar a tradução, apontar os erros na tradução. E o outro nível de alguns outros textos é que a tradução é similar. Então, assim, não, aí você tem que partir para a interpretação. Como é que você interpreta esse texto? Em princípio,
esse conjunto de textos aqui está nesse nível 2. Só que ele já exige algo mais. É porque eu não quis colocar um nível 3. Ficar muito confuso. Mas aqui a gente já precisa não apenas de interpretar os textos individualmente. O que é que esse texto significa? A gente vinha fazendo isso até agora, não foi? Mas aqui a gente precisa ampliar o nosso olhar para uma teologia bíblica, para ver o todo, por exemplo, do Evangelho de João e o todo da Bíblia. Porque, repito, a gente não distorce o que está lá na Bíblia. Esses textos existem, são isso mesmo. Jesus disse isso. A questão é, como isso se coloca dentro de tudo mais que Jesus disse e fez, dentro do que os profetas anunciaram a respeito de Cristo? E aí uma primeira resposta é que o próprio Evangelho de João contém uma ampla gama de material que aponta na direção oposta e que iguala o Filho ao Pai. Além aquelas passagens que a gente já viu, né? A gente tem, por exemplo, esses outros, capítulo 10, versículo 30, 14, 1, 9, 10. Depois vocês olham lá. Ou seja, olha só, tem um conjunto de textos que falam de uma subordinação do Filho ao Pai, que apontam, em princípio, para uma inferioridade, uma diferença de status. Só que, gente, você tem, no mesmo Evangelho de João, uma gama grande de textos, uma gama muito maior, na verdade, de textos que falam que o Filho e o Pai são um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Que o Filho é da mesma natureza, da mesma autoridade, digamos, da mesma altura, não no sentido físico, do Pai. Então, esse é o primeiro ponto, certo? E aí, portanto, para você fazer uma teologia da submissão, você precisa levar em conta todos os dados, e não apenas os versos que apontam em uma direção. E aí, só como uma observação, é interessante notar que, gente, até os inimigos de Jesus entenderam claramente que havia uma tensão no discurso de Jesus, que ele afirmava uma subordinação e, ao mesmo tempo, a igualdade com o Pai. Por exemplo, João 5,18 diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também, olha só, dizia que Deus era seu próprio Pai. E quando Jesus dizia isso, olha o que os judeus concluíram. Óbvio, ele estava, ao dizer isso, fazendo-se igual ao Pai. Dizer que é filho de Deus não é dizer que é algo diferente de Deus. Percebam que filho é gerado. Nossos filhos são... Gente, é uma comparação problemática, mas que ajuda a entender. Já percebeu que você não cria o seu filho no sentido de criar, fazer. Você o gera. Você cria, sei lá, um bolo, você cria algo que você produz, com o sentido de produto, de obra sua. Jesus não é uma criação. Dizer que Jesus é filho de Deus, os judeus mataram a charada na hora. Ele está dizendo que é Deus. Isso as testemunhas de Jeová não reconheceram, e mesmo aqueles que odiavam reconheceram. O que elas defendem, a gente está terminando, tá? É um subordinacionismo essencial ou ontológico. É um subordinacionismo na própria natureza, eterno. As coisas são assim. Deus, Jeová, é maior intrinsecamente, ontologicamente em seu ser
do que Deus, o Filho. No caso, um Deus para eles. Mas vejam só, gente, olha só. A gente não tem problemas com alguma forma de subordinacionismo, tá? Por que não tem? Porque a Bíblia, gente, está aqui os textos. Só que a gente aponta um subordinacionismo que se chama de econômico ou funcional. Não é ontológico. Falando de uma forma bem simples, a gente não pode desenvolver esse tema mais, mas está ligado à encarnação de Jesus, ao seu estado de humilhação. Isso foi necessário em sua função de mediador para os propósitos da redenção. Ou seja, a gente está falando de Cristo como servo, o servo sofredor de Isaías. Ele, nessa condição, para assumir essa condição de mediador, ele tem esse estado de subordinação ao Pai. E é interessante que, na terra, quando Jesus estava aqui, Jesus era não apenas menor do que o Pai. Veja, ele era menor do que aquilo mesmo que ele era, antes de encarnar, e aquilo que ele viria voltar a ser. Gente, lembram da oração sacerdotal, João 17? Senhor, conclui a obra que me deste para fazer. Agora glorifica-me com aquela glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo fosse criado. Filipenses 2, a gente também não vai trabalhar esse texto, mas que fala para a gente ter o mesmo exemplo de Cristo, que se humilhou até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Na terra, Jesus era menor do que o Pai, sim. Ele era menor do que ele mesmo já tinha sido, e menor do que ele mesmo veio a novamente ser. Depois vocês veem esses textos aí, tá certo? Por uma questão de tempo, eu estou fazendo esses pulos. Conclusão, eu não disse que estava acabando? A gente começou estudando o credo niceno. E aí, eu queria ler com vocês, que vocês lessem comigo, só a parte do credo que fala a respeito de Cristo. Vamos lá, todo mundo junto? Creio em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Amém. Essa é a fé ortodoxa da Igreja de Cristo. Não porque isso aqui seja Bíblia, a palavra de Deus, mas porque enuncia, numa fórmula sintética, as verdades da Bíblia. E afasta todos esses ensinamentos que a gente viu das Testemunhas de Jeová. E aí, continuando na conclusão, eu queria voltar àquele princípio geral que eu falei. Gente, eu insisto nisso, sabe por quê? Porque, pessoalmente, me foi muito útil. Eu ouvi isso, acho que, sei lá, adolescente, na Assembleia de Deus, que tinha o costume de fazer, vez ou outra, cursos de apologéticos, perdão. E alguém disse isso, olha,
tem tantas formas de erro, são tantas seitas, tantas heresias, tantos desvios, que você vai gastar muita energia. E outra coisa, você ainda vai mexer com fogo, se você tentar conhecer cada erro totalmente. É por isso que eu não foquei aqui nas testemunhas de Jeová, no ensino delas. Deu para perceber, né? Eu não quero que vocês saiam daqui conhecendo mais as testemunhas de Jeová, mas sabendo mais como responder aos seus apelos, às suas... Conheça a verdade, gente. Conheça a verdade. Estude, medite, estude de novo, converse com cristãos mais maduros, com lideranças, com oficiais. Estude de novo, e de novo, e de novo. Porque você vai estar preparado para identificar os erros. E para fechar, eu queria conectar ao nosso tema anual. Qual é o nosso tema anual da igreja? Preservando a unidade. E aí eu queria ler uma passagem um pouco mais longa, mas que está justamente no contexto do nosso versículo tema, que é o capítulo 4 de Efésios. Eu vou colocar aí na tela, mas talvez tenha ficado bem pequeno, para a gente ler do versículo 11 ao 24. Lá no versículo 3, Paulo disse: esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí no versículo 11, ele continua dizendo assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que, e aí veja um contraste, eu coloquei em amarelo aí, para que não mais sejamos como meninos, contraste com varonilidade, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Parêntese. Gente, os erros são bem feitos. Os erros fazem sentido. Eles têm alguma lógica. Os erros são atrativos. Desde o Éden, a mentira é apresentada de forma atrativa. Continuando, 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Verdade em amor. A nossa geração tenta separar totalmente isso e fala que defender qualquer verdade seria falta de amor. A gente tratar assim, aponte os erros são esses. Gente, isso não é desrespeito. Isso é debate. Isso é defender a verdade. E faça isso defendendo em amor por aquela alma, visando a salvação dela, e não dizer, eu ganhei o debate. O debate não se ganha. Continuando. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Olha a descrição, gente, de quem está fora de Cristo. Obscurecidos de entendimento,
alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Isso aqui é bem parecido com Romanos 1. A distorção na mente gera uma distorção nas afeições, no coração. E essa distorção na mente e no coração vai gerar impiedade, impureza. Percebem o caminho? Percebem o caminho? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo o que? As concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo o Deus em que, em justiça e retidão procedentes da verdade.